sempre ouve falar, né? Aliás, ouve falar não, é como está escrito. O interior do coração é o que Deus olha. Só que às vezes a gente não reflete o que significa esse interior do coração, como ele é representado, né? E aqui diz assim, deixa eu ver o versículo aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, esse versículo fala que Deus viu, né? Que é a imaginação dos pensamentos do coração. E quando ele viu isso, foi quando ele decidiu destruir a terra, no tempo de Noé. Então, essa imaginação dos pensamentos representa o nosso interior, né? Que está dentro da gente. Então, muitas vezes a pessoa, a imaginação dela é só para coisas ruins. Ela fica sempre olhando, duvidando. Uma pessoa fala uma coisa para ela, ela vive desconfiada. Ela fala, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, ela começa a se habituar a desconfiar de tudo. Então, a imaginação dela é sempre o pior. Ela fica pensando, e se eu perder o meu emprego, como é que vai ser? Olha, se meu marido me trair, por que ele demorou? Então, a imaginação dela é sempre má, é sempre cheia de dúvida, é sempre com medo. Então, essa imaginação do pensamento, esses pensamentos, vão refletir o seu exterior. Vê quando a pessoa ela está com medo, vai refletir, dentro dela está com medo, não está vendo nada, mas ela começa a achar que tem alguma coisa ali, que tem, pronto, ela já, o corpo dela já fica trêmulo, ela já fica com medo, já vai havendo uma reação. Então, muitas vezes a pessoa não presta atenção na imaginação dos seus pensamentos, e ela vai dando asa à imaginação, e pensando, e alimentando aqueles pensamentos, e o próximo passo vai ser que aqueles pensamentos vão moldar suas atitudes, vão moldar o que ela fala. É o que Jesus disse, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o interior, para que a gente venha ter uma renovação espiritual, para que você receba o Espírito Santo, você precisa prestar atenção no que está dentro de você, porque é nisso que Deus vê. Quer dizer, Deus viu que a imaginação do coração deles, dos pensamentos, era continuamente má. Então, havia toda aquela... Então, isso daí, quando Deus viu e falou, não tem jeito, vou ter que destruir tudo. Porque corrompeu a geração de tal forma que não tinha mais como mudar aquela situação. E às vezes o seu coração está assim, cheio de dúvida, cheio de porquês. Você sempre duvida de tudo, as pessoas falam, você fica sempre não acreditando. Não, soa como se você estivesse se protegendo para você não se decepcionar, mas lá no fundo a sua imaginação está má. Está má. Então, como que o Espírito Santo vai vir se a sua imaginação é má? Se os seus pensamentos é continuamente mal, né? O diabo, ele trabalha, como o Senhor Jesus falou, quando ele usou Pedro para falar, para fugir de Jerusalém, ele trabalha com as coisas humanas, trabalha com o sentimento humano, trabalha com o coração, aliado ao coração. E quando Deus teve que destruir tudo, então o diabo os instigava só a imaginar coisas más, perversas, sujas, o que era pior. Então houve uma contaminação de uma forma que não tinha mais jeito. Né? Não tinha mais jeito. Contaminou todas as pessoas ali. Hoje, ele faz a mesma coisa. Quando ele não consegue
fazer você ficar imaginando sujeiras, coisas, os pecados, as coisas que você vivia no passado, porque a pessoa chega, vai aprendendo, vai se limpando, vai se lavando do pecado, da sujeira, da prostituição, do adultério, da mentira. Ele perde. Isso é uma coisa que o diabo normalmente já, quando a pessoa realmente quer Deus, quer agradar a Deus, quer viver para Deus, ele já perde logo isso, porque já fica nítido. Fica nítido que aquilo é do diabo, fica nítido a mentira, a prostituição, o adultério, o roubo. Então, esses vícios, essas coisas já ficam bem claras que são do diabo. Então, a pessoa já ela vai eliminando aquilo da vida dela. Mas quando lança um pensamento, o diabo assopra um pensamento, ela começa a pensar naquilo ali como se fosse até uma avaliação pessoal, né? Ah, será que é isso mesmo? Mas aí ela começa a dar margem àquela imaginação má. E nisso daí, quando o diabo não precisa fazer mais nada. Ela mesma está se autodestruindo. Aí como é que o diabo trabalha também? Ele trava a imaginação da pessoa. Porque aí ela tem que se imaginar transformada, mudada. Ela tem que começar a alimentar a mente dela, a imaginação dela, o pensamento dela, com a promessa de Deus, com aquilo que Deus falou, quer dizer, uma vida nova, cheia do Espírito Santo, perdoada. E ela não consegue imaginar isso, ela não consegue se enxergar, não consegue se ver. Muitos têm dificuldade de se imaginar com o Espírito Santo, que não consegue se perdoar. Ela, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então o diabo trava a imaginação da pessoa com respeito a Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus. Por isso que você falou bastante mês passado, antes da inauguração, sobre o quadro da visão. O quadro da visão é justamente para você criar uma imaginação boa, uma imaginação de acordo com a vontade de Deus. É enxergar pela fé. Então, naquele momento que você teve que parar, as pessoas comentaram que tiveram muita dificuldade de fazer. Por que tanta dificuldade de fazer o quadro da visão? O quadro da sua imaginação, vamos dizer assim, né? Acho que ficaria até melhor. Por quê? Porque a imaginação da pessoa está má. Ela não consegue se ver daquela forma. Ela às vezes realmente não se perdoa. Às vezes durante o dia ela erra e ela fica falando, eu não mudo. Eu fiz isso de novo. Eu sou má, eu não saio do lugar. Então ela fica alimentando. Então a dificuldade das pessoas foi muito grande. As pessoas ficavam perguntando, eu não estou conseguindo fazer, me ajuda. Por quê? Por que tanta dificuldade? Porque dentro dela não estava de acordo com a palavra de Deus. Então quando ela teve que parar e buscar lá o versículo, no que ela ia se apoiar para lutar, e ela ia determinar, ela ia confessar aquele versículo, ela teve muita dificuldade. Porque ela já estava habituada a quê? A sempre estar com medo, com receio. Imaginando o pior. Imaginando o pior. E às vezes a pessoa fala, não quero nem pensar sobre isso, para mim não decepcionar. Não quero pensar no que é bom. Para não frustrar. Para não me frustrar. Olha só a imaginação. A imaginação tá indo para o mal. E é claro que as ações e reações e palavras e comportamento vão ser maus também. E isso é assim, Deus é assim, né? Deus fala, como pensei, se efetuará. Primeiro ele imagina, ele pensa, vê a criação, a Trindade conversando, Deus dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, demos a ele domínio, quer dizer, primeiro imaginou, Deus pensou, olha, vai ser assim, vai ser assado. Ele projetou na mente para colocar em ação. E para criar a mulher, ele fez a mesma coisa. Não é bom que o homem viva só. Então ele pensou e falou, então eu vou fazer uma auxiliadora. E às vezes a pessoa não quer pensar.
E ela não quer pensar no que é bom, ela quer pensar só no que é ruim. Ela ouve a palavra de Deus, confessa a palavra de Deus, ela vem à igreja, ela ora e tal, mas quando ela sai da igreja, o pensamento dela não mudou. Não mudou. E é esse pensamento que tem que mudar. A imaginação do pensamento tem que mudar. Por exemplo, olha só, a gente tem visto aí os testemunhos das pessoas que lutaram 10 anos. Por exemplo, terça-feira lá em Valparaíso, a senhora deu testemunho. Ela lutou 10 anos pelo marido, 10 anos pela filha. 10 anos dentro da igreja. Fogueira santa, propósito, e a coisa só piorava. Por quê? Porque ela cria em Deus, fazia o voto, propósito, orava, mas quando ela saía de lá, a imaginação dela continuava escrava. Ah, meu Deus, minha filha vai sumir, minha filha vai desaparecer, meu marido vai isso. Só imaginava o contrário do que estava buscando em Deus. Então veja como isso é importante. Quando Deus olhou a imaginação dos pensamentos, ele viu que não tinha mais jeito, tomou conta, contaminou de tal forma. Contaminou a carne, né? Sim, de tal forma que não teve mais jeito. Para aquela geração, salvo Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, então, porque ele não pensava dessa forma, né? Vamos encerrar, porque já começa com o espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, a imaginação no espírito, na cabeça. Se você fica aceitando, porque pensamento vem. Não estamos falando de pensamento que é soprado. A imaginação é quando vem aquele pensamento e você fica... Desenvolve o pensamento. Isso é imaginação. Aí, quando você fica, então, imaginando aquilo, contamina a alma, contamina o coração. Aí vem uma tristeza, vem um medo, vem um pavor, vem uma desconfiança. E aí chega no corpo. Aí alma, espírito, alma e corpo estão aprisionados. Então, essa senhora, quando ela entregou tudo no altar, falou, agora eu não vou mais ter medo. Eu não vou mais imaginar minha filha sumindo, desaparecendo, morrendo, meu marido assim, não vou. Eu entrego ao Senhor de fato. Ela se esvaziou das imaginações ruins. Ela se esvaziou do medo, de todos os sentimentos ruins que vinham com a imaginação do pior. Pronto, o marido e a filha, em questão de 3 meses, já estavam transformados. Ela lutou 10 anos por cada um. Então, para ser cheio do Espírito Santo, como falamos ontem, tem que se esvaziar de tudo. Não é só se esvaziar do pecado. E não é só se esvaziar, é se encher né, dos pensamentos de Deus. Que às vezes a pessoa está se esvaziando, mas ela não se enche dos pensamentos de Deus. Ela não muda a maneira de pensar. Ela não pensa como está escrito. E esse é o segredo. Então vigie os seus pensamentos. O jejum de Daniel é exatamente isso. E é o que ele falou, né? Diz o texto. Enchei-vos do Espírito. E nunca, jamais vai satisfazer os desejos desenfreados do coração. Quer dizer, o que faz a pessoa ficar forte? É se encher do Espírito, se esvaziar do que é. Então, se encher do Espírito é se encher de pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Imaginar aquela palavra se cumprindo. Em vez de você ver seu filho, meu filho é um viciado, meu filho não muda, você começa a falar, não, meu filho é de Deus, ele vai mudar, porque Deus vai agir nele, ele vai ser um homem de Deus, a vida dele vai mudar. Então aí sim você está se enchendo do Espírito. E o jejum de Daniel, a gente tem que acabar mesmo. O jejum de Daniel, que ainda tem que ir para a TV também. O jejum de Daniel é para se esvaziar do lixo do mundo e se encher. Por que muita gente também, por muito tempo, o jejum de Daniel não funcionou? Porque ela só parava de ver algumas coisas. Ela não se esvaziava, ela parava de ver a TV, parava de ver algumas coisas seculares, mas ela não tirava de dentro de si aquele conteúdo que já tinha entrado. E não se enchia. Então, de um novo conteúdo. Então é parar com essas coisas, é usar todo o tempo que usava com essas coisas, com lazer e tudo, para se encher do Espírito. Então, enchei-vos. Esgotou o tempo. Nós vamos orar. E que o Espírito Santo fale, revele
Porque esse é o propósito também dessa fogueira santa. Se não houve o recebimento do Espírito Santo, você tem buscado há um tempo, é porque tem alguma coisa que você ainda tem que tirar ou tem que fazer. Então, o propósito é orar, é pedir. Deus sabe, e Ele quer revelar a você. Peça, clame, suplique. Domingo, nós vamos fazer um clamor muito forte em cima disso, além de tudo que vamos fazer, para Deus revelar. Você que não está vendo, eu não sei mais o que fazer. Eu já parei isso, parei aquilo, deixei aquilo outro, fiz isso, fiz aquilo. Eu não sei o que está faltando. Então, venha pronto para ouvir a palavra de Deus e para clamar. Deus vai revelar. Venha com sede, porque Deus vai revelar. Tá bom?